Após um mês, né, de lockdown, aumenta o número de internados na UTI de Araraquara, em São Paulo, uma das cidades que adotou aí as medidas restritivas talvez mais severas, né? Em 21 de fevereiro, o prefeito Edinho Silva, do PT, foi às redes sociais para informar a população de que a única solução para controlar o aumento crescente de pacientes em leitos de UTI em Araraquara, São Paulo, era a instauração de mais um lockdown no município. A medida, muito mais severa que as anteriores, fechou lojas e supermercados e impediu completamente a circulação de pessoas e veículos pela cidade. Passado um mês, o número de pacientes que precisam de leitos de UTI para se tratar da Covid-19 aumentou 37%. Eram 62 no dia em que a medida entrou em vigor, agora são 85, segundo o boletim do último domingo, 21 de março. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico local, a taxa de ocupação de leitos de UTI da Covid-19 está em 89%, enquanto há um mês era de 98%. A mudança, contudo, não se deve à redução da demanda, mas ao aumento da oferta. Uma estimativa levando em consideração os dados apresentados fica assim. Em 21 de fevereiro deste ano, havia 63 leitos de UTI contra 95 no último domingo. É importante deixar claro isso aqui. Caso esses 95 já existissem no dia em que o lockdown foi decretado, a taxa de ocupação não seria de 98% e sim de 64%, bem menor, portanto, que a divulgada ontem. Então há uma manipulação aí nesses dados, né? Desde o começo da pandemia, o município recebe doentes de outras regiões. A assessoria de imprensa da prefeitura, entretanto, não soube responder quantos pacientes internados nas UTIs da cidade eram de Araraquara. Outro número que aumentou consideravelmente foi o de mortos. Entre 31 de dezembro de 2020 e 21 de fevereiro de 2021, o índice diário de óbitos relacionados à doença estava em 1,5. Considerando que os pacientes graves com Covid-19 permanecem internados em torno de 15 a 20 dias antes do óbito, apenas os números entre o 21º dia de lockdown e ontem, período em que a taxa ficou em 3,8 mortes por dia. O levantamento foi feito pela revista Oeste, tá? Então essas informações, pelo visto, lockdown também não está funcionando em Araraquara. Interessante essa manipulação de dados, né? Porque nos outros canais todos você está... Por exemplo, a CBN. A CBN vai dizer o quê? Um mês após entrar em lockdown, Araraquara registra queda nas mortes por Covid. Isso não é jornalismo, isso é manipulação. E eles correram para fazer essa notícia aqui, essa notícia de ontem. Por quê? Porque ontem é que começou a subir a média de mortos. Então a questão aqui, para a gente saber se aumentou ou não o número de óbitos devido ao lockdown, como está muito bem explicado nessa matéria da Revista Oeste, que a gente também noticiou no nosso portal, é esses 15 a 20 dias. Ou seja, daqui a uma semana a gente vai saber se aumentou ou não o número de mortes. Porque até então você estava pegando muita gente que tinha sido infectada antes do lockdown. Então não dá para saber ainda. E a gente ainda não consegue ter ainda claro o aumento do número de mortes, não. O que você consegue saber, e a notícia da CBN omite, é o número de internados que aumentou. Eles só falam do número de óbitos, que, segundo aqui a informação, a partir de ontem, teria aumentado a média, né? Mas o de internados você já conseguiria ter uma noção, porque são pessoas que se infectaram aí nos últimos 20 dias e que, né, apresentaram sintomas graves e acabaram indo para a UTI. E isso aí eles não falaram na CBN em nenhum outro lugar de Araraquara. Não falaram que o número de UTIs aumentou. E ainda tem a canalice, que isso aqui é canalice. Isso aqui é desonestidade pura. Que você coloca assim, olha, antes a taxa... Aí vai vir o fact-checker, né? Antes, a taxa de ocupação de leitos era 89%. Não, perdão. Era 98%. Agora está em 89%. Só que, como a notícia já explicou, antes tinha menos leitos que agora. Então não dá para você fazer essa proporção. Né? O que aumentou não foi... Não é que diminuiu o número de doentes, é que aumentou o número de leitos. Então, quando você coloca na proporção, parece, né, que tem menos leitos ocupados agora do que antes, mas não é verdade. Na verdade, você tinha
né, 62 leitos e agora você tem 85. Então, se a gente contasse, né, que eram 85 leitos disponíveis desde o início, antes você teria 64% e não os 98% ocupados, e agora você tem os 89%, que é menor que 98%, mas é maior que 64%. Por quê? Porque o número de leitos disponíveis aumentou de lá para cá. Mas então, quando você olha o número de internados, subiu. A CBN omitiu isso aí. Omitiu na cara dura. Na cara dura. Falou só do número de óbitos. Aí agora, daqui a uma semana, vamos ver como é que vai ficar lá em Araraquara e vamos ver se a CBN vai noticiar se o número de óbitos subir. Deus queira que não. Viu? Deus queira que não. Não quero ser aqui torcer para o número de óbitos, Deus me livre. Isso é uma tristeza para as famílias. Mas a questão é o seguinte: o que já está claro com os estudos que têm saído sobre o lockdown é que o lockdown não afeta a questão de nem o número de infectados e nem o número de óbitos. Então, é um sofrimento a mais que você coloca na população à toa, sem sentido, completamente sem propósito. Não tem dados. Essa que é a questão. Quando governadores e prefeitos tomam essas decisões, eles tomam essas decisões segundo qual critério? Da cabeça deles. Do grupo do WhatsApp, que a gente sabe que tem, né? Em que os governadores ficam lá combinando. E ficam pressionando uns aos outros. Os que não entram no lockdown, né, são pressionados e aí acabam cedendo. Por enquanto, o Cláudio Castro parece que está mais aguentando aí a pressão dos outros governadores. Do próprio prefeito, inclusive. Né? Tanto de Niterói quanto do Rio. Né? Estão pressionando o Cláudio Castro. Então, é assim que eles fazem. E aí você ainda quer, né, perguntar sobre saúde? Não tem nada a ver com saúde isso aqui. Isso aqui é jogo político, isso aqui é guerra política. E as únicas baixas nessa guerra são do lado do povo.